Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais uma transmissão do nosso canal Teologia Pé no Chão. Hoje é dia 22 de março, às 10 horas, conforme o combinado, conforme fazemos todos os domingos. Estamos aqui ao vivo e a cores. Aqui em Curitiba está nublado, porém muito calor. Espero que todos vocês estejam bem nesse Brasilzão, onde quer que estejam em paz, com esperança, com alegria, apesar de tudo. Eu sou Eliseu, se você já me conhece, muito prazer. Se não me conhece, sou mestre e doutor em teologia pela PUC do Paraná. Sou o autor, criador deste canal e também o professor dos cursos aqui oferecidos. Você pode olhar aí nas playlists do canal e encontrar diversos temas que eu vou pesquisando. Eu sou um pesquisador independente, eu vou pesquisando e eu vou compartilhando as minhas pesquisas. Aqui no canal você tem acesso a tudo. Eu estou disponível aí no chat, nos comentários, para comentar, para responder perguntas, para dar dicas de leitura. Faço isso com muito prazer. O conhecimento liberta e liberta a todos, né? O conhecimento tem que ser livre e eu faço isso com muito prazer. Bom, esse é o canal Teologia Pé no Chão. Já peço que você compartilhe, conheça. Se já conhece, compartilhe, dê um joinha aí, diga que está presente. Se não conhece, seja bem-vindo, olhe aí, dê uma zapeada pelo canal, se inscreva, me ajude a divulgar. Esse canal é completamente orgânico, depende totalmente da participação e do compartilhamento de vocês para que ele chegue a mais pessoas e o conhecimento possa se propagar. Bom, neste ano eu estou compartilhando com vocês um curso que eu dei o título de Teologia do Domínio e Movimentos de Base. Aqui no canal você encontra um curso especificamente sobre teologia do domínio, um curso introdutório. Tem também aí algumas lives minhas, algumas participações que eu fiz sobre esse tema, de modo que todos possam estar familiarizados com o assunto. Mas neste ano o meu foco não é exatamente a teologia do domínio, mas os movimentos que lhe deram origem e que a compõem e que a fortalecem também. Então eu estou fazendo uma revisitação nos movimentos, especialmente do século XX, meados do século XX até final do século, início do século XXI, para esclarecer, para buscar compreender como surge um movimento como a teologia do domínio, de onde ele tira sua força. E uma das justificativas que eu estou apresentando para fazer esta pesquisa, para apresentar esse curso, é que nós somos uma colônia teológica dos Estados Unidos. Nós devemos grande parte do evangelicalismo brasileiro às missões norte-americanas. Se a gente tirar as missões norte-americanas, sobra muito pouca influência evangélica no Brasil. E considerando esta relação muito próxima, desde a origem e que permanece até hoje, né, o que se faz nos Estados Unidos ainda é consumido aqui, ainda repercute fortemente nas igrejas brasileiras, é razoável pensar que eles somos nós amanhã, né? Ou seja, o que está acontecendo hoje com os Estados Unidos, de alguma forma, vai acontecer também aqui no Brasil, né? Descontadas aí as devidas proporções,
mas vai acontecer aqui no Brasil também, porque nós somos uma espécie de caixa de ressonância do evangelicalismo norte-americano. Claro, nós temos nossas próprias características, mas teologicamente nós ainda somos muito dependentes, muito influenciados pelas matrizes norte-americanas. Se a gente considerar a força da teologia do domínio nos Estados Unidos, e se a gente considerar a repercussão desse tema aqui no Brasil, especialmente a partir do governo Bolsonaro, a partir do impeachment da Dilma, governo Temer, governo Bolsonaro, e a intensa e crescente participação dos evangélicos na política, esse gosto dos evangélicos na política, então esse é o foco da minha pesquisa. Né? Nós precisamos não apenas olhar o fenômeno superficialmente, como ele se apresenta, mas entrar nas entranhas dele, ver como ele se forma, do que ele se alimenta. Parece propaganda do Globo Repórter, né? Onde vive, como se alimenta, o que faz, né? Mas é mais ou menos por aí. Né? Eu costumo dizer que o fenômeno está posto e toca as nossas vidas, afeta nossos destinos. E cabe a nós fazer agora então o dever de casa. Não dá mais para ignorar o bode na sala. Né? Nós temos que fazer o dever de casa. Então é nesse sentido que eu coloco este meu curso, este meu canal à disposição de vocês para cooperar com estas preocupações. Bom, vamos lá então. Bom dia pessoal do Facebook, bom dia pessoal do YouTube. Deixa eu acessar aqui o chat do YouTube. Bom dia pessoal também do Spotify. Essa aula vai para lá imediatamente, para quem preferir ouvir, né? Estamos aqui. Então, bom dia Sérgio, bom dia Ildes, bom dia Carolina, bom dia Miguel, bom dia Rosana, direto de Bahia, Barril Dobrado. Muito bom dia a todos vocês, muito obrigado por estarem aí nesse domingo de manhã. Todo mundo está aí? Alguém está com problema? Não consegue ouvir? E aí? Sem som? Como assim? Por que está acontecendo isso, será? Aqui para mim está normal, gente. Por que estaria acontecendo isso? Deixa eu ver aqui. Então vocês vão ter que ir para o Facebook. Se não conseguirem me ouvir por aqui, vocês vão ter que ir para o Facebook. Deixa eu ver aqui se está tudo ok com o meu som. Aqui para mim está tudo ok. Bom, vou fazer o seguinte, vou derrubar essa transmissão e vou começar novamente, tá? Porque eu não posso perder a transmissão do YouTube, porque é a melhor. Então, encerrando aqui, segurem aí na sala, já voltamos. Bom dia, pessoal. Estou retomando. Acho que agora vamos conseguir. Se tiver qualquer problema, vocês vão me avisando. Bom dia, me deem um sinal aí, falem comigo, por favor. Me digam se vocês estão conseguindo ouvir. Espero que dê tudo certo. Deixa eu só me localizar aqui o chat
da transmissão. Bom dia, estão me ouvindo? Tudo bem com vocês? Beleza, som ativo e operante, beleza. Então agora podemos prosseguir. Então, bom dia a todos vocês, muito obrigado por terem me avisado, senão eu ia ficar aqui no mute, né, a vida inteira. Legal. Eu retomei lá, viu, o pessoal que está aqui no Facebook, retomei a transmissão no YouTube, mas podem optar aí por onde vocês querem assistir. Fiquem aí ativos e operantes, o chat está funcionando, vamos conversando. Bom, eu já falei com vocês então, eu estava fazendo uma pequena, até agora na verdade eu não tinha começado a aula, estava fazendo uma pequena introdução, rememoração do que a gente tem feito. O que nós temos feito até agora? Eu já apresentei para vocês alguns movimentos, como a renovação carismática, o movimento pastoreio, o movimento Palavra da Fé. Por falar em movimento Palavra da Fé, o Benihim estava no Brasil, ou está ainda no Brasil. Quer dizer, essas coisas estão vivas, estão aí, né? E continua fazendo sucesso, rodando o paletó e derrubando gente, né? E com certeza quem o convidou no Brasil está bombando, está fazendo muito sucesso, né? Então vocês percebem que as sementinhas, elas estão aí, elas estão vivas e operantes, né? E no domingo passado eu comecei com vocês o movimento do nacionalismo cristão, que é, na verdade, não dá nem para chamar de um movimento, mas talvez de uma ideologia, que é um pouco mais complexa, porque ela pretende estar disseminada por toda a história dos Estados Unidos. Então, na aula passada, eu preferi apresentar a conceituação, diversos conceitos, para a gente entender o que significa o nacionalismo cristão, né? E hoje, então, eu me comprometi a apresentar um pouco da história. Falei também que é um movimento complexo, porque não apenas se estende por toda a história dos Estados Unidos, como ele nos traz até a atualidade, né? Então, nos movimentos anteriores, eu estava falando ali em meados do século passado, né? Década de 60, 70, 80, por aí, né? Mesmo que os movimentos não tenham sido extintos, né? Mas o auge deles é mais ou menos nessa época. Já o nacionalismo cristão não, ele está em plena atividade. Aliás, já se fala em um nacionalismo cristão trumpista, ou seja, o Trump deu nova vida, novo ânimo, novo impulso ao nacionalismo cristão, né? Então, o nacionalismo cristão ele nos dá um pouco mais de trabalho para entender, porque ele exige de nós um certo conhecimento da história dos Estados Unidos, um mergulho talvez maior na história dos Estados Unidos. Então, a minha tarefa hoje aqui com vocês é apresentar um pouco dessa história dos Estados Unidos, né? Alguns eventos principais em que a gente pode detectar o surgimento do nacionalismo cristão e o reavivamento ou reavivamentos, né, do nacionalismo cristão. Então eu dividi a história dos Estados Unidos em 3 períodos, né? Eu não sou historiador, não sei até que ponto vocês conhecem a história dos Estados Unidos, mas eu vou aqui fazer esse exercício com vocês. Dividi a história dos Estados Unidos em 3 períodos, um período mais antigo, que é idealizado, o período médio, que é onde a gente está situando os movimentos de base da teologia do domínio, que é o quê? Meados do século passado, onde começam a renovação carismática, o movimento pastoreio, o movimento Palavra da Fé e também o nacionalismo cristão. Então é nesta conjuntura que está o surgimento do nacionalismo cristão. Ele olha para trás, para a história antiga, e a revisiona.
revisa, revisionismo cristão. Ele a idealiza. E ele então olha para o futuro e ele concebe um projeto político. Então, o meio da história dos Estados Unidos é onde o nacionalismo cristão, digamos, ganha corpo. Qual é esse meio da história dos Estados Unidos? Mais ou menos nos anos 60, no pós-guerra mundial. A partir dali se olha para trás, para a história antiga, e se idealiza a história do país. Aí aquele conceito que nós estudamos na aula passada, esse país é um país cristão, fundado por cristãos e para cristãos. Né? E olhando para o futuro, a partir dos anos 60, portanto, para agora, né? Para o Trump, e por que eles estão com o Trump, eles concebem um projeto político. Então eu vou olhar com vocês a história dos Estados Unidos, mais ou menos do ponto de vista de um nacionalista cristão. O período antigo que eu vou olhar com vocês é o período da colonização, até passando pela independência dos Estados Unidos, passando pela Guerra Civil, até mais ou menos o começo do século XX, quando a gente tem ali a origem do pentecostalismo e tal, então as nossas histórias se encontram. A história média do nacionalismo cristão é o século XX. Né? É claro que no século XX nós temos esse meio, nos anos 60, na Segunda Guerra Mundial, né? Anos 40, 50, 60, que é quando esse movimento surge com força. Né? E nós vamos entender por que ele surge com força. E desde então ele vem alimentando o seu projeto político, e aí nós já estamos falando, quando a gente fala de projeto político, aí nós já estamos falando propriamente da teologia do domínio. Então vejam, se a minha pergunta de pesquisa nessas aulas é perguntar por que a teologia do domínio deu certo, é porque ela encontra no seio da sociedade estas forças. Quais delas? Por exemplo, o nacionalismo cristão. Né? Por isso, a teologia do domínio no Brasil vai ter que encontrar outras forças, porque nosso nacionalismo brasileiro é muito diferente do nacionalismo estadunidense. Né? Bom, vamos lá então. Tá? O que eu falei até agora? Dividir a história dos Estados Unidos em 3 períodos. Né? O período antigo é o período da colonização, século 17, 18, 19. O período do meio, a história média, é o século 20, onde está o nosso ponto de partida do nacionalismo cristão, a partir do ponto em que o nacionalismo olha para trás, para a história antiga, e a idealiza, mitifica a fundação dos Estados Unidos, e a partir do qual olha para frente a história atual, o terceiro período, a história atual, século XXI, né? E concebe então seu projeto político. E aí fica muito mais fácil a gente entender qual é o útero, né? De qual útero nasce a teologia do domínio, quais forças a teologia do domínio encontra no seio da sociedade estadunidense para se tornar o que ela se tornou hoje. Né? Tem que haver essas adesões, né? Tem que se capturar a alma do povo, né? Mais ou menos como Hitler fez na Alemanha. Né? Qual é o grande sucesso do Hitler? Qual é o seu grande trunfo? Ele captou a alma do povo alemão, ele achou o ponto da alma do povo alemão que ele tocou e o povo alemão se uniu à sua causa, ao seu chamamento. O mesmo aconteceu nos Estados Unidos e é assim que está acontecendo nos demais países, inclusive no Brasil. Né? Aqui no Brasil, talvez a teologia do domínio ainda precise encontrar a alma do povo brasileiro. Né? Talvez aqui a gente ainda tenha um certo descompasso, né, para encontrar esta alma do povo brasileiro. Né? Isso é uma coisa para os especialistas discutirem. Bom,
Sem mais demora, vamos então à história dos Estados Unidos. O primeiro período, então, a história antiga, a parte da história que é idealizada, mitificada, vai começar propriamente em 1620, quando o navio Mayflower, lotado de peregrinos puritanos fugidos da Inglaterra, da Europa, mas principalmente da Inglaterra, chegam no oeste, Massachusetts, como dizia um certo juiz, né? Massachusetts. E começa, então, efetivamente, a colonização dos Estados Unidos. Nesse navio tinha um pastor chamado John Winthrop, e ele prega um sermão que se tornou clássico. Esse sermão se chama, ou pelo menos a frase clássica desse sermão, é A Cidade sobre a Colina. Esse sermão é importante porque ele marca um pouco da ideologia fundante dos Estados Unidos no ideário desses puritanos que estavam fugindo da Inglaterra para os Estados Unidos. Eles comparavam a Inglaterra ao antigo Egito, que escravizava o povo judeu, e consideravam a Nova Inglaterra, o que seria depois chamado de Estados Unidos, o nome antigo Nova Inglaterra, a América do Norte, considerava a América do Norte o novo Israel. Então, como eles eram cristãos, eles carregaram nesse tema, né? Atravessar o Oceano Atlântico da Inglaterra para os Estados Unidos, para a América do Norte, era como atravessar o Mar Vermelho, né? Então, essa fantasia, digamos, de que eles eram o novo Israel de Deus, fugindo de Faraó, pela providência divina, chegando na nova terra prometida e tal, estava profundamente enxertado no coração, na mente, na cabeça desses peregrinos, desses pais peregrinos, como eles chamam. E nesse sermão, ele fala que eles estavam ali para construir uma nação que seria a melhor nação do mundo, seria como uma cidade sobre a colina. Lembra da palavra de Jesus que fala que não se pode esconder a cidade sobre o monte, não se pode esconder a luz embaixo do balaio? Mais ou menos essa é a ideia. E esse John Winthrop, ele fala que se eles seguissem a lei de Deus, tudo daria bem para aquela nova nação. E se eles não seguissem a lei de Deus, tudo seria mal para aquela nação. Então, esse é um ponto de partida muito interessante. O que esses primeiros peregrinos fazem na Nova Inglaterra? Vou chamar de Estados Unidos para não criar confusão, né? Mas o nome certo, antes da fundação do país, é Nova Inglaterra. As 13 colônias, né? Essas 13 colônias, elas vão reproduzir a Inglaterra. É uma coisa interessante. Eles fugiram da Inglaterra, porque na Inglaterra havia a igreja oficial, que causava problemas para a fé desses puritanos, que eram divergentes, mas eles criaram na Nova Inglaterra pequenas Inglaterras, ou seja, em cada colônia a tendência era haver uma perfeita fusão entre igreja e Estado, né? Entre política e religião, e também igrejas oficiais. Então, na medida em que essas colônias foram se estruturando, a mescla, a fusão entre igreja e Estado era total. Então havia igreja anglicana predominante, igreja congregacional, igreja dos puritanos, e se houvesse cristãos de outras denominações, como quakers, por exemplo, metodistas, batistas, eles tinham problemas graves, né? Eu cito aqui como exemplo o famoso caso das bruxas de Salem, né? Que mostra a mescla entre assuntos políticos e religiosos, né? Que houve julgamento, tribunal, enforcamento, perseguição, prisão e etc. Era o modo como aquelas colônias tratavam assuntos seus internamente. Depois, ainda houve nessas colônias os grandes avivamentos. Então, um avivamento foi antes da independência
e o segundo grande avivamento depois da independência. Isso trouxe um grande fervor religioso, né? De modo que nessas colônias americanas havia a mais perfeita mistura entre igreja e Estado, ou seja, eles fugiram da Inglaterra, mas reproduziram um modelo que eles aprenderam da Inglaterra. Então, quando a gente pensa entre separação entre igreja e Estado, que vai ser consagrado na Constituição dos Estados Unidos 150 anos depois do início da colonização, a colonização 1620, a independência 1776, portanto 156 anos depois, né? Quando houve a independência da Inglaterra, o que havia nos Estados Unidos eram 13 pequenas Inglaterras. Então, eles tinham a possibilidade de criar 13 pequenas Inglaterras com igrejas oficiais tais quais a Inglaterra. Ou então criar umas colônias unidas, Estados Unidos da América, que foi o nome que eles escolheram, com uma das igrejas, talvez a mais poderosa, a igreja anglicana, ou, né, como uma igreja oficial. Como houve a ruptura com a Inglaterra, houve também a ruptura com a igreja anglicana. E percebendo o risco de criar uma igreja oficial, ou o risco de manter essa união entre igreja e Estado, esses pais fundadores que redigiram a Declaração de Independência dos Estados Unidos optaram por um caminho muito diferente. Então, esse é um ponto muito importante, tanto para o nacionalismo cristão, que vai tentar se apropriar da independência dos Estados Unidos, como para aqueles que combatem o nacionalismo cristão e que vão dizer, não, esse país foi fundado como um país laico. E qual é a prova? A prova está na Declaração de Independência e a prova está na redação aprovada da Constituição dos Estados Unidos. Então, aqui tem um grande problema, uma grande confusão. A Declaração de Independência dos Estados Unidos, que é um texto clássico, belíssimo, né? Ele fala que todo ser humano é igual perante Deus, foi criado igual perante... Aliás, não fala em Deus, fala o Criador, dados pelo Criador, né? Não usa a palavra Deus, e que esses direitos são inalienáveis. E que por causa disso, então, os colonizados, né, os estadunidenses, estavam declarando sua independência do rei da Inglaterra. Então, o máximo que a Declaração de Independência da Inglaterra vai fazer em termos religiosos é invocar os direitos inalienáveis que todo cidadão tem, dados pelo Criador. Ao invés de representar uma fé cristã, representa, na verdade, a crença predominante na Inglaterra, na Europa, quer dizer, predominante não, crescente na Inglaterra, na Europa e também nas colônias, chamada deísmo. Por quê? Porque eles percebiam os riscos que eles corriam com igrejas oficiais na própria Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, colônia da Inglaterra, como também na Europa. A Europa estava mergulhada em guerras religiosas. Os cristãos não se acertavam. Além da reforma religiosa ter despertado diversas guerras entre protestantes e católicos, também havia guerras entre protestantes, entre teologias. E isso estava desgraçando a Europa. E a Europa estava mergulhada neste caos. Para resolver este problema, a Europa chegou à Revolução Francesa. E a Revolução Francesa foi um chega para lá na religião. A Inglaterra,
como outros países da Europa, não aderiram à Revolução Francesa, mas fizeram suas próprias revoluções. Então se fala em Revolução Gloriosa na Inglaterra, se fala em Revolução Americana nos Estados Unidos, e nesta experiência surge a Declaração de Independência dos Estados Unidos. O máximo que ela faz é mencionar o Criador. Não menciona Deus, não menciona Jesus Cristo, não menciona a Igreja e não menciona a Santíssima Trindade. A partir da Declaração de Independência dos Estados Unidos, um grupo de redatores, chamados de pais fundadores, vão redigir a Constituição dos Estados Unidos, que vai entrar em vigor 12 anos depois, 1788, 1789, por aí, né? Vai depender da ratificação. E esta Constituição dos Estados Unidos é chamada Constituição secular, profana, pagã. Por que ela é chamada assim? Porque ela não menciona a palavra Deus. Então vejam, a nossa Constituição brasileira menciona a palavra Deus, sob a bênção de Deus, etc. Alguma coisa assim, ela menciona no seu preâmbulo. A Constituição dos Estados Unidos propositalmente não menciona a palavra Deus. Depois de algum tempo, acho que 2 anos depois da promulgação da Constituição, tem a tal da primeira emenda, que rigorosamente proíbe o governo de estabelecer qualquer religião como oficial. E também proíbe o governo de fazer os chamados testes religiosos, ou seja, a pessoa, para exercer um cargo público, não precisava mais confessar a fé cristã, como era costume nas colônias, nas 13 colônias. Então, a fundação dos Estados Unidos não é cristã, é secular. E esta é uma inovação estadunidense. Se tem uma contribuição que os Estados Unidos deram para o mundo, é a institucionalização do Estado secular. Enquanto na Inglaterra você tinha as religiões oficiais, as igrejas estatais, né, tanto católicas como protestantes, nos Estados Unidos da América, propositalmente, a Declaração de Independência não é religiosa e a Constituição dos Estados Unidos não menciona Deus, ou seja, garante liberdade religiosa e proíbe, ou melhor, estabelece a rigorosa separação entre igreja e Estado. Isso está, então, formalizado nos Estados Unidos. O que o nacionalismo cristão vai fazer ao olhar para trás, ao olhar para a fundação dos Estados Unidos? Vai revisionar esta história para dizer, não, aqueles homens que escreveram a Declaração de Independência dos Estados Unidos e que escreveram a Constituição dos Estados Unidos eram cristãos. E mesmo que eles não tenham escrito lá, os Estados Unidos são uma nação cristã, essa era a intenção deles, é óbvio, eles nunca pensaram outra coisa. O fato é que, formalmente falando, não é isso que está nos documentos. Então, o grande trabalho do nacionalismo cristão é reescrever a história dos Estados Unidos e fazer um salto triplo, né, twist carpado, para mudar estes fatos. Então, ao invés de dizer como a história rigorosamente estabelece e exige os fatos, que os Estados Unidos foram fundados por documentos absolutamente seculares, para que a religião fosse uma matéria
de consciência individual, eles mudam isto para dizer não, os Estados Unidos foram fundados como uma nação cristã. Mas isso não está escrito lá. Mas essa era a intenção dos pais fundadores. Por isso há todo um trabalho para dominar a escola nos Estados Unidos. Eu vou falar disso mais para frente em outras aulas. Há toda uma preocupação em produzir livros de história, em dominar a educação nos Estados Unidos e dominar a Suprema Corte americana, estadunidense, para garantir que a interpretação da Constituição se dê por esta tese da intenção dos pais fundadores. Porque, como vocês sabem, é a Suprema Corte, é o STF, que interpreta a Carta Magna. O papel fundamental da Suprema Corte dos Estados Unidos, ou do Supremo Tribunal Federal no Brasil, ou de Suprema Corte em qualquer país do mundo, é interpretar a Constituição. Então, há uma grande luta da teologia do domínio, ou de qualquer corrente dentro da teologia do domínio, em eleger presidentes do Partido Republicano para garantir que as indicações de ministros para a Suprema Corte assegurem a maioria para que eles interpretem a Constituição debaixo deste prisma. Aí você entende por que a crentaiada estadunidense elege o Trump. Por quê? Porque o Trump teria, sob seu governo, a possibilidade de indicar ministros da Suprema Corte. Normalmente, a Suprema Corte dos Estados Unidos tem um equilíbrio entre progressistas e conservadores. Mas se você coloca um presidente republicano no momento certo, que vai indicar ministros da Suprema Corte, você garante esse desequilíbrio a favor do conservadorismo. E então você consegue avançar certas pautas. Bom, o que eu fiz até agora? Falei da história antiga dos Estados Unidos, né? E já dei aqui uma pinceladinha na teologia do domínio. Bom, vamos um pouco para frente, então. Depois da Declaração de Independência dos Estados Unidos e da promulgação da Constituição, isso final do século XVIII, né, 1776, 1789, mais ou menos 70 anos depois, né, por aí, menos de 80 anos depois, de crescimento dos Estados Unidos, dessa euforia dos Estados Unidos como nação independente, nação democrática, terra livre e tal, teve a terrível Guerra Civil em 1861 a 1865. E esta guerra provocou um profundo trauma nos Estados Unidos e foi um momento em que os Estados Unidos praticamente se dividiram entre norte e sul. O norte é chamado a União, ou seja, ficou fiel à Constituição dos Estados Unidos, e os estados do sul dos Estados Unidos criaram uma nova Constituição. E nesta Constituição dos Estados Confederados do Sul, eles colocam o nome de Deus Todo-Poderoso para fazer dos Estados Confederados uma nação cristã. Então vejam, esta guerra civil que quase quebraram os Estados Unidos em dois países, né? Deu uma guerra traumática, violentíssima, perigosíssima, né? Deu a oportunidade de que uma grande parte dos estados do Sul, os estados chamados confederados, realizassem essa antiga ambição das colônias, de criar uma nação cristã e escrever uma nova Constituição. Infelizmente para eles, esta parte sul dos Estados Unidos
foi derrotada. E eles foram então integrados à União de volta. E então passaram a ficar de volta sob a jurisdição da Suprema Corte dos Estados Unidos e da Constituição dos Estados Unidos. Então, essa tentativa de criar a nação cristã e essa tentativa de entrochar o nome de Deus na Constituição dos Estados Unidos do Sul fracassou. Mas o sonho não morreu. O sonho de subverter esta ordem e colocar dentro da Constituição dos Estados Unidos esta declaração. Em 1864, antes do fim da guerra, a guerra vai até 65, em 1864, houve um movimento formado por igrejas chamado Associação da Reforma Nacional, Associação da Reforma Nacional, que tentou mudar a Constituição dos Estados Unidos e incluir nela a noção de nação cristã. Eu trouxe aqui para vocês o texto que eles propuseram. Foram derrotados, mas tentaram de novo, até que a Suprema Corte fechou a questão e esse assunto não surgiu mais com esta força. Mas eles propuseram a seguinte redação, 1864. Nós, o povo dos Estados Unidos, reconhecendo o ser e os atributos de Deus Todo-Poderoso, a autoridade divina das Sagradas Escrituras, a lei de Deus como regra suprema, Jesus Cristo, o Messias, o Salvador e Senhor de todos, a fim de formar uma união mais perfeita, estabelecer a justiça, garantir a tranquilidade interna, prover a defesa comum, promover o bem-estar geral e garantir a bênção da liberdade para nós mesmos e para a nossa posteridade, ordenamos e estabelecemos esta Constituição para os Estados Unidos da América. Ou seja, menos de 100 anos depois, deixa eu beber uma aguinha aqui, menos de 100 anos depois, 11 igrejas, 11 denominações norte-americanas fizeram um grande movimento para reformar a Constituição dos Estados Unidos e acrescentar nela um texto explícito para dizer esta é uma nação cristã. Isto prova ao mesmo tempo que ela não era uma nação cristã, porque se ela fosse uma nação cristã não precisaria dessa reforma, né? Por outro lado, mostra também que essa tentativa fracassou. Então, o que nós vemos até agora é o seguinte: uma luta intensa ideológica entre reproduzir o modelo da Europa, o modelo da Inglaterra, ou seguir um modelo diferente. Diferente tanto da Revolução Francesa, quanto da Inglaterra, quanto dos demais países europeus. E uma tentativa, por outro lado, dos crentes, de reproduzir o modelo e de ter também na América do Norte uma nação cristã, como havia na Europa. Bom, essas tentativas fracassaram. Então agora podemos ir em frente. Mesmo que, depois da guerra, né, estamos indo para o final do século XIX, né, 1800 e pouco. Mesmo que eles não conseguiram mudar a Constituição, eles conseguiram, por exemplo, colocar nas moedas, não ainda nas notas, mas nas moedas, a frase "In God we trust". In God we trust. Em Deus nós confiamos. Então eles fracassaram na reforma da Constituição, mas eles conseguiram colocar na moeda do dólar, nas moedas de dólar, a frase cristã "Em Deus nós
confiamos. A partir daí, nós vamos ter uma primeira crise. Aliás, uma outra crise, né? A crise da Guerra Civil foi uma. Mas nós vamos ter uma outra crise, que é a crise do seguinte: o secularismo dos Estados Unidos e a predominância cristã dos Estados Unidos vai entrar em crise. Por quê? Porque há um grande fluxo migratório de europeus para os Estados Unidos, e esses europeus são em grande parte católicos e judeus. Então observem o seguinte: apesar de a Constituição dos Estados Unidos ser um documento secular, não religioso, e garantir liberdade religiosa, é óbvio que a população predominante dos Estados Unidos era protestante. Mas a partir da Guerra Civil, e por causa de diversas outras ocorrências na Europa, há um grande afluxo de europeus para os Estados Unidos, principalmente irlandeses e italianos, que eram católicos. E, além disso, judeus, fugindo de guerras da Europa, fugindo de crises, fugindo da fome, fugindo de diversos eventos ocorridos no mundo, judeus fugindo de perseguição, irlandeses e italianos fugindo de guerras, da fome e etc. Né? Então, pela primeira vez, os Estados Unidos vão enfrentar o confronto com, de um lado, católicos e judeus, coisas que eles não estavam acostumados. O máximo que eles tinham lá, por enquanto, eram denominações. Tem que conviver com metodista, com batista, etc., com presbiteriano, luterano, congregacionalista, episcopal, anglicano, etc., etc. Né? Agora não, agora eles vão ter que conviver com católicos. E aqui começa a aversão ao catolicismo, coisa que nós, protestantes brasileiros, herdamos dos nossos irmãos estadunidenses, né? Esta aversão ao católico. Por outro lado, os Estados Unidos vão começar a sofrer a influência de novos pensamentos que também estavam surgindo na Europa, principalmente o darwinismo, o evolucionismo, que causou um profundo impacto tanto na Europa como nos Estados Unidos. Darwin era inglês, né? A crítica bíblica, que estava em pleno vapor na Europa, especialmente na Alemanha, né? E o socialismo e o comunismo, que começava a fazer a cabeça da Europa, né? Karl Marx, né? E seus discípulos e tal. Então, a virada do século XIX para o século XX expõe a população norte-americana a esse grande teste do secularismo, esse grande teste da liberdade. É a terra da liberdade mesmo ou é só para inglês ver? Né? Então, os evangélicos americanos começam a experimentar em sua própria terra a realidade do novo mundo, mas também a realidade de uma Constituição inovadora, revolucionária, que agora, então, está sendo colocada à prova. Bom, o século XX começa na Primeira Guerra Mundial, né? 1914, 1917, os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial meio que a contragosto e tal, não há um grande consenso entre os cristãos norte-americanos se eles deveriam ou não entrar na Inglaterra, mas isso vai ter um efeito sobre o nacionalismo cristão, porque a Europa está mergulhada na crise. Cristãos estão guerreando contra cristãos, isso é extremamente traumático, né? Inglaterra de um lado, cristã, Alemanha de outro, cristã. Os Estados Unidos vão entrar na guerra como o grande salvador da pátria.
Então, os cristãos norte-americanos absorvem esta ideia de que Deus está abençoando os Estados Unidos, porque os Estados Unidos são o verdadeiro cristianismo, a nação escolhida, a nação preferida de Deus, e ela vai entrar na guerra para salvar a Europa. E eles também vão achar que a Primeira Guerra Mundial é um tipo de juízo de Deus contra a Alemanha por causa da crítica bíblica, que está colocando em dúvida a autoridade da palavra de Deus, e também contra a Inglaterra por causa do darwinismo, por causa das novas filosofias. Então, a Primeira Guerra Mundial tem um certo impacto nos Estados Unidos, nos crentes americanos, no sentido de que os Estados Unidos são, de fato, uma grande nação. E isso vai dar uma grande força para os Estados Unidos como potência, né? E essa realidade dos Estados Unidos, da vitória na Primeira Guerra Mundial, da prosperidade econômica, tudo isso vai fortalecer no nacionalismo cristão a ideia de que, de fato, os Estados Unidos são uma nação cristã. Bom, aí surge o comunismo na Europa, né? Então você tem aí esses dois grandes sistemas. O comunismo na União Soviética, né, em 1917, logo após a Primeira Guerra Mundial, é ateísta, e isso então vai fortalecer esses dois polos, né? Os Estados Unidos, a grande nação vitoriosa cristã, do outro lado você tem a Europa fracassada, mergulhada na crítica bíblica, mergulhada em teologias liberais, mergulhada no comunismo, no ateísmo e tudo mais. Então os Estados Unidos se fortalecem. Ocorre que vem a crise econômica nos anos 30, né? 29 e 30. E quem vai salvar os Estados Unidos da crise é Franklin Delano Roosevelt, por meio de um pacote econômico chamado New Deal, né? Que tem feições socialistas. Eu vou só mencionar isso aqui, mas eu volto a isso, eu volto a falar sobre isso numa das próximas aulas, porque eu quero falar sobre o anticomunismo, né? Como que o nacionalismo cristão fechou questão com o capitalismo contra o comunismo. Então, o New Deal do Franklin Delano Roosevelt vai dar a oportunidade de a crentaiada estadunidense cerrar fileiras a favor do capitalismo desenfreado, livre, do livre mercado, né? Os grandes banqueiros industriais norte-americanos vão injetar muito dinheiro nas igrejas estadunidenses para fortalecer a mentalidade dos cristãos contra Franklin Delano Roosevelt, que é um democrata e que praticamente salvou a economia americana com aquilo que eles vão chamar de pitadas de comunismo. Então aqui surge a adesão dos crentes estadunidenses ao capitalismo e a aversão ao comunismo. Isso vai ser profundamente acentuado pela Segunda Guerra Mundial, que vai terminar com os Estados Unidos cristãos de um lado, capitalista e cristão de um lado, União Soviética ateia e comunista de outro, né? E o início da Guerra Fria. Neste momento do pós-Guerra Fria, é um momento de digamos, surgimento das condições do nacionalismo cristão. Então, agora, neste momento do pós-guerra, nós estamos na história intermediária dos Estados Unidos, né, onde surge o nacionalismo cristão. Então, veja se você entende o que eu estou fazendo. Aqui no pós-guerra, anos 40, 50, 60, é onde o nacionalismo cristão surge com força total. É a partir deste momento que eles vão olhar para trás e fazer aquela releitura, revisão da história dos Estados Unidos, que vão falar dos pais fundadores,
do sermão da cidade sobre a colina, da Declaração dos Estados Unidos, da independência, da Constituição dos Estados Unidos. É neste momento aqui. Este é o momento em que surge o nacionalismo cristão. Momento de pós-Segunda Guerra Mundial, vitória dos Estados Unidos de um lado, né, o grande vencedor ocidental, os Estados Unidos, nação cristã, capitalista, ocidental. Do outro lado você tem União Soviética, ateia, comunista. Né? E a Guerra Fria vai provocar, o início da Guerra Fria vai provocar um verdadeiro terror nos Estados Unidos. Porque logo em 1949, a União Soviética explode a sua primeira bomba atômica. E os Estados Unidos vão viver um certo momento de verdadeiro pânico de uma confrontação nuclear. E quem tem a alma do povo americano nessa época, quem consegue capturar o eleitorado norte-americano nessa época, são os pregadores. E isso fica muito claro. Né? Tem, por exemplo, se vocês pesquisarem a vida do Billy Graham, ele surge em 1949, num sermão pregado numa cruzada evangelística na Califórnia. A Califórnia tem litoral com o Oceano Pacífico. Do outro lado está a União Soviética. Então, o terror de uma guerra nuclear era tão grande que a Califórnia pensava, se a União Soviética quiser lançar uma bomba nos Estados Unidos, vão lançar sobre nós. Então eles tinham um medo real de serem atingidos pela União Soviética. O que o Billy Graham faz nessa época? Ele prega, aquele jeitão dele, né? Ele prega o profundo arrependimento, dizendo, ou essa nação se arrepende e se torna profundamente cristã, ou não há solução para os Estados Unidos. Então, quando a mídia, o conglomerado, as empresas, os grandes capitalistas, veem que os evangélicos detêm o poder de tocar a alma do povo americano, tem uma frase muito interessante, eu não tenho aqui agora, eu prometo trazer isso no futuro, mas um grande magnata, tipo um Roberto Marinho, assim, um grande magnata da mídia americana, na época, 1949, mandou um telegrama para todos os seus grupos, dizendo, bombem esse cara, bombem esse cara. E é a partir desse telegrama que o Billy Graham passa a aparecer em todas as manchetes, se torna uma celebridade nacional, internacional, e ele vai se tornar uma voz que todo mundo vai ter que ouvir a partir de então. Uma outra nota que eu queria falar aqui desse período intermediário é um partido, deixa eu achar aqui, o partido, cadê? O Partido Nacionalista Cristão, né? Um norte-americano que vai criar, em 1947, um partido político. 1947, partido chamado Partido Nacionalista Cristão, formado por um homem chamado Gerald Smith, que eu vou falar em próximas aulas, num outro movimento, porque o nacionalismo cristão tem uma pegada racista. Eu não tinha falado isso ainda, mas se alguém for pesquisar a história do nacionalismo cristão, é muito comum encontrar assim, nacionalismo cristão branco. Por quê? Nacionalismo cristão racista. Por quê? Porque o nacionalismo cristão vai dizer quem é o verdadeiro americano. Quem é o verdadeiro americano? O cristão protestante branco. É claro que há nacionalismo cristão negro, mas
tem outras aspirações em relação ao movimento nacionalista cristão branco. Então, o próximo movimento que eu vou tratar, a identidade cristã, já estou dando aqui um spoiler, né? Vai tratar do racismo, especificamente. Eu não quis misturar aqui para não ficar complexo. Mas aqui você já percebe o vínculo, né? Esse Gerald Smith, um racista cristão, racista, é o criador de um partido nacionalista cristão. Este é o momento em que vai surgir nos Estados Unidos a força evangélica. Eu mencionei aqui o Billy Graham. O Billy Graham pode ser considerado o garoto propaganda de uma nova investida cristã. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá nos anos passados, lá da Primeira Guerra Mundial, por diversas circunstâncias que eu não vou falar aqui agora para não gastar tempo, o evangelicalismo ficou um pouco dividido, um pouco envergonhado, digamos, né? Eles foram considerados os pentecostais, os fundamentalistas, os radicais, mais ou menos como aqui no Brasil, né? Muito preconceito contra eles, muito bullying, né? Muita oposição na opinião pública, né? Mas aqui neste momento da Segunda Guerra Mundial é um terreno fértil para uma recomposição de diversas forças da sociedade. O trauma da guerra deixou todo mundo meio desolado e o evangelicalismo, esta alma protestante, vai surgir com muita força. Então eu mencionei aqui o Billy Graham, e o Billy Graham e o evangelicalismo e todos esses grandes grupos vão bombar o nacionalismo cristão. Lembrem que esse é um momento crítico. Momento de revolução dos costumes, surgimento do rock, surgimento do feminismo, lutas antirracistas, movimento LGBT, que mais? Pílula do dia seguinte, a pílula anticoncepcional, depois a guerra do Vietnã, depois o movimento hippie. Então, esse é um movimento de muito tumulto. Esse tumulto gera pânico. Quando gera pânico, você tem condições de capturar a alma do povo para oferecer segurança. Quem é que vai oferecer a mensagem pacificadora? Quem é que vai anunciar a mensagem que vai dar sentido às pessoas nesse momento caótico? Os evangélicos. E eles vão fazer isso por meio do nacionalismo cristão. O Billy Graham vai viver aí o seu momento áureo, né? Entre 1950, quando ele surge, até o Richard Nixon, o Billy Graham nada de braçada, ele se torna o cara que todo presidente precisa ouvir. Por exemplo, o Eisenhower, que foi presidente entre 53 e 61, tinha no Billy Graham o seu conselheiro pé de ouvido, pé de orelha. O Billy Graham praticamente construiu a candidatura do Eisenhower. Fez campanha abertamente para o Eisenhower. E o Eisenhower foi um cara que abriu as portas para o evangelicalismo. Ele percebeu que o nacionalismo cristão era a força que ele precisava para governar. E ele, então, mesmo não sendo um protestante tradicional, ele se batizou depois de ser presidente, que ele foi se batizar, né? Transformou a sua conversão, seu batismo, etc., numa coisa assim meio testemunho público e tal, para ganhar a alma do povo norte-americano, né? Ele vai abrir as portas para o nacionalismo cristão. Por exemplo, é na época dele que
o juramento à bandeira vai aderir à expressão sob Deus. Juro sob Deus, né? Etc, etc, o juramento à bandeira. Em 1954, essa expressão sob Deus, uma nação under God, passa a fazer parte do juramento oficial até hoje. Né? Em 1955, a frase In God We Trust, em Deus confiamos, passa a fazer parte de todas as moedas e notas e cédulas dos Estados Unidos. E passa a ser também um lema nacional. Em Deus confiamos. Então percebam como a política bebe da religiosidade do povo para fins eleitorais, né? Para bater o Partido Democrata. Por quê? Porque o Partido Democrata é que tinha vencido a crise econômica norte-americana dos anos 30 e levado os Estados Unidos à vitória na Segunda Guerra Mundial, a vitória do Ocidente na Segunda Guerra Mundial. Então os democratas estavam nadando de braçada, né? E os estrategistas do Partido Republicano vão por todos os meios estudar e pensar como eles podem recuperar a alma do eleitorado. E eles vão fazer isso usando a fé cristã, porque percebem que é uma nota que eles podem tocar. Assim como Hitler reuniu a Alemanha em torno de si, assim também o Partido Republicano começou a fazer nesse momento do pós-guerra. Bom, deixe-me ir aqui para frente um pouco. Em 1970, essa parte aqui que eu estou pulando um pouco e tal, vai aparecer em outros cursos, né? Então não vou gastar muito tempo aqui, mas só para vocês entenderem como que o nacionalismo cristão vai tomando força. Nos anos 70, deixa-me ver aqui, peraí, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Tá. Nos anos 60, a Suprema Corte dos Estados Unidos, em 1962, a Suprema Corte dos Estados Unidos, julgando uma questão, não vou entrar em detalhes aqui, porque não vem ao caso, né? Seria muito detalhe para essa aula e eu preciso terminar a aula. A Suprema Corte proíbe orações nas escolas públicas. Isso foi um golpe na alma do povo, porque as escolas praticavam orações e leitura da Bíblia, mas baseado na Constituição secular que proíbe o governo americano de favorecer uma religião em detrimento de outra, a Suprema Corte entendeu que não era permitido, provavelmente algum pai reclamou, algum pai não cristão reclamou, a questão foi para a Justiça, foi para a Suprema Corte, e a Suprema Corte proibiu, diz que o Estado não poderia exigir orações em escolas públicas. No ano seguinte, proíbe a leitura da Bíblia. Isso doeu profundamente na alma, quer dizer, isso foi capturado e explorado grandemente pela política, né? E aqui começa a luta da igreja estadunidense contra a Suprema Corte, porque a Suprema Corte interpreta a Constituição dos Estados Unidos de acordo com o que está lá. Ela não é obrigada a pensar qual era a religião dos pais fundadores e tal. Não. Ela interpreta o texto. E o texto diz isto, que não pode ser exigido. Né? Por causa disso, em 64, em 64, o Partido Democrata do John Kennedy e do Lyndon Johnson, aquele que apoiou o golpe aqui no Brasil, né? O Kennedy, que morreu em 63, e seu sucessor, Lyndon Johnson, em 64, aprova a lei dos direitos civis que proíbe as escolas de fazer segregação racial. Para complicar, em 1971, a Suprema Corte fala que
as escolas que praticassem segregação racial, mesmo particulares, porque os crentes começaram a fugir das escolas públicas para as escolas particulares. Mas aí a Receita Federal disse o seguinte: se vocês praticarem segregação racial, tiver escola para branco e escola para negro, vocês vão perder a isenção fiscal. 1971. Por fim, em 1973, a Suprema Corte dos Estados Unidos, naquele famoso caso Roe, ela promulga a Roe Wade, né? Ela promulga uma decisão que, na prática, autoriza o aborto. Esta coleção de decisões da Suprema Corte colocam os cristãos em pânico. Proibição da oração nas escolas, proibição da leitura bíblica, obrigação da dessegregação racial, retirada da isenção fiscal para escolas que insistissem na segregação racial. E a liberalização do aborto provoca um profundo choque nos protestantes, que vão passar a atribuir à Suprema Corte, à Constituição, ao governo federal, a culpa pela decadência moral dos Estados Unidos. Então percebam o seguinte: qual é a narrativa do nacionalismo cristão? Nós fomos fundados como uma nação cristã, para cristãos, para ser regida por princípios cristãos. Mas o nosso governo e a Suprema Corte estão dominadas por humanistas, secularistas, evolucionistas e comunistas. E eles estão colocando os Estados Unidos em pecado diante de Deus. E por causa disso, os Estados Unidos estão enfrentando esses problemas que estão enfrentando. Por exemplo, perdemos a guerra no Vietnã. Estamos sob ameaça da União Soviética. Nossos jovens estão abortando, estão praticando sexo, as mulheres estão reivindicando direitos. Toda essa desordem, né? Todo esses problemas sociais, né? Ao invés de buscar as causas reais dos problemas, passaram a atribuir aquela narrativa do nacionalismo cristão lá do início, né? Uma nação cristã que tem que seguir os 10 mandamentos. Se não seguir os 10 mandamentos, Deus vai punir. Então, nós estamos tendo problema, etc, etc, porque nós nos desviamos e tal, tal, tal. E isso, meus irmãos, está na mentalidade dos americanos até hoje. Eles acham que eles são uma nação cristã, uma nação eleita por Deus, escolhida por Deus para governar o mundo, por meio do qual Deus governa o mundo, né? E se isso não está ocorrendo, é porque tem gente no governo federal, tem gente na Suprema Corte que está tomando decisões contra Deus, e Deus então está punindo os Estados Unidos, e os Estados Unidos não estão alcançando o seu destino manifesto. Não estão se tornando aquilo que deveria ser o povo escolhido de Deus. O que nós temos que fazer então? Nós temos que fazer um projeto político. Esse projeto político vai se chamar Teologia do Domínio. Então, olha só, o que eu fiz até agora? Situei no tempo onde surge o nacionalismo cristão, contei a história para trás, a história que eles idealizam, mistificam, né? Para construir a sua narrativa, passam a se apropriar do ensino, né, do homeschooling. Por que o homeschooling? Porque o homeschooling é uma forma de você ensinar a história dos Estados Unidos de acordo com a nossa revisão.
Nós não queremos ensinar para as nossas crianças que a nossa Constituição é secular. Pelo contrário, nós queremos ensinar que a nossa Constituição é um texto sagrado. Não? Então, essa revisão da história dos Estados Unidos, e a partir então dos anos 60, dos anos 70, esse nacionalismo cristão se sentindo acuado por todas essas transformações do mundo, né? Pelas transformações do mundo no pós-guerra, pela Guerra Fria, medo do comunismo, aversão ao ateísmo, né? E as decisões da Suprema Corte, tudo isso coloca os cristãos num certo pânico moral. Ou seja, o inimigo está lá fora, no ateísmo, no comunismo, na União Soviética e etc., mas também está aqui dentro, infiltrado no governo, infiltrado na Suprema Corte. Então, neste momento de pânico, é que eles olham para o futuro e começam a desenvolver o seu projeto político. Esse povo acuado, atemorizado, assustado e alimentado, né, por essa história mítica dos Estados Unidos, adere ao projeto político. E aí, então, a gente poderia dizer Ronald Reagan, né, a terceira parte aqui nesses poucos minutos que restam, né, a história atual dos Estados Unidos, só para completar. Ronald Reagan nadou de braçada no nacionalismo cristão, foi eleito pelo nacionalismo cristão, usou os cristãos estadunidenses para seus projetos políticos. Os cristãos gostaram do Ronald Reagan, mas ficaram um pouco decepcionados porque perceberam no final das contas que ele só usou os crentes, mas ele não fez o que os crentes queriam. Os crentes queriam apoio para suas escolas, isenção do imposto de renda, revogação da decisão sobre o aborto, promulgação de leis que dessem privilégio aos cristãos, e eles perceberam que a coisa não foi em frente. Aí vem o George Bush pai, que foi um cara fraco, mas a sua eleição teve que fazer pesadas concessões aos crentes, né, para ser eleito, para evitar a eleição de um democrata, que para eles era o horror, né? O Partido Democrata para eles representam humanismo, comunismo, secularismo, né? Então eles pintam esse bicho para acarrear o voto cristão para sempre o Partido Republicano, né? Aí vem o Bill Clinton, que é uma tragédia, né? Mesmo sendo crente, é uma tragédia. Os crentes falam, se vocês votarem no Bill Clinton, vocês vão estar sob maldição, né? Os crentes pegam pesado ali, mas o momento é favorável ao Partido Democrata, o Partido Republicano não se coloca, então vem o Bill Clinton. Logo depois do Bill Clinton vem o George Bush Filho, né? O George Bush Filho é o mais messiânico de todos os presidentes republicanos, né? Ele vai muito além do que o Ronald Reagan, né? Para nós aqui, o George Bush Filho é um presidente medíocre e ridículo, né? Um grande trapalhão. Mas para o nacionalismo cristão, ele foi extremamente importante. Ele entregou muito mais do que o Ronald Reagan, né? Ele tinha um testemunho. O Ronald Reagan não era um cristão. O George Bush Filho era um cristão no sentido pleno. Um cara que viveu uma vida desgraçada, era alcoólatra, além de tudo tinha um testemunho de conversão e ele rezou a cartilha, né? Mesmo assim, os cristãos ainda ficaram muito insatisfeitos com George Bush Filho e pensaram, não basta para nós alcançarmos o governo federal. O governo federal usa a gente, mas na hora H mesmo, na hora de votar nossos projetos, eles não fazem tudo o que a gente quer.
Então, os crentes começaram o projeto político do nacionalismo cristão, da teologia do domínio, passou a focar no legislativo e nas cortes. Sabe que nos Estados Unidos tem Suprema Corte estadual e Suprema Corte federal. O federalismo deles é diferente, né? Então eles passaram a atuar muito na base, né? Nas Supremas Cortes estaduais, tomar o legislativo estadual e o poder judiciário estadual, né? E claro também chegar até a Suprema Corte, né? Agora, eu não me lembro agora exatamente se foi com o Biden ou se foi já com o Donald Trump, acho que foi com o Biden, né? Que eles conseguiram finalmente alterar a composição da Suprema Corte e revogaram aquela decisão de 1973, Roe Wade, que permitia o aborto. Então agora, acho que em 2021, se não me engano, aquela decisão que perturbou, que foi uma bandeira política importante assim para o nacionalismo cristão, foi revertido agora, uma grande vitória do nacionalismo cristão. Mas o George Bush, então, ele marca mais uma vez essa certa decepção dos evangélicos. Quer dizer, os evangélicos eles querem muito mais do que apenas um presidente evangélico. Aí você começa a entender por que eles estão apoiando Trump. Porque não se trata apenas de ter um presidente evangélico. Se trata de ter apoio para avançar suas pautas e transformar os Estados Unidos numa nação cristã. O Barack Obama, de 2009 a 2016, foi um escândalo para os cristãos. Então, mesmo que ele tenha ganhado a eleição e sido até reeleito, né, um presidente negro, primeiro presidente negro, o único presidente negro da história dos Estados Unidos, com nome árabe, com suspeita de ter nascido na África. Lembram de toda aquela polêmica em torno do nascimento dele? Toda a humilhação que fizeram com ele ter que provar que ele era cidadão norte-americano. Filho de pais muçulmanos. O Barack Obama, embora possa ter representado uma certa derrota para o nacionalismo cristão, ele, como é que a gente poderia dizer, ele vitaminou o nacionalismo cristão. Ele serviu para o nacionalismo cristão voltar com força total, como se eles pudessem dizer: nunca, jamais permitiremos o retorno de uma pessoa tal para presidir uma nação cristã. Quando o Barack Obama termina o seu governo, quem que vai aparecer como candidato provável à sucessão? Donald Trump. E aí você pensa, bom, Donald Trump não é gospel, não é cristão, mas o Donald Trump teve a sagacidade hitleriana de perceber quem ele deveria buscar para servir de apoio político. E aí houve um casamento de interesses. O nacionalismo cristão tem suas pautas, essas pautas estão muito maduras, e o Donald Trump falou: eu pago, eu me comprometo com o que vocês querem. E o Donald Trump está fazendo muito mais do que qualquer outro presidente cristão ou comprometido com o cristianismo tenha feito até então. Por isso, no início da aula, eu falei que o Donald Trump já se fala de um trumpismo, né? Já se fala de um Trump evangelical, né? Imagina chegar a esse ponto, né? Assim como se fala em bozo crente, né? Ou bolso cristão, né? Uma coisa absurda. Nos Estados Unidos se fala em Trump evangelical. Ou nacionalismo cristão trumpista.
80% dos cristãos brancos votaram em Donald Trump em 2016. E o lema, vou terminar aqui, o lema da campanha do Trump, agora o MAGA, Make America Great Again, MAGA, é um lema que casa perfeitamente com o nacionalismo cristão. Fazer a América grande, de acordo com o seu destino, com o propósito de Deus, de novo. Por que de novo? Porque foi uma nação cristã, foi derrubada, corrompida, vencida por causa de inimigos internos, mas nós vamos fazer a América grande de novo. E esta expressão, este slogan, toca a alma do povo americano, dos crentes americanos. Eu falei para vocês na aula passada que grande parte da sociedade americana concorda que os Estados Unidos são uma nação cristã, devem ser uma nação cristã e estão a favor de o governo americano alterar as leis para formalmente declarar os Estados Unidos são uma nação cristã. Veja, não importa se na prática a religião predominante dos Estados Unidos ainda é o cristianismo. E isso não importa. O que eles querem é uma declaração formal, legal, constitucional. A partir daí, é óbvio que o projeto político será colocado em prática. E o projeto político não é democrático. A partir do momento que você declara uma religião como oficial, sob os favores do Estado, é óbvio que você está colocando os não cristãos e os não brancos como cidadãos de segunda classe. É uma questão de tempo. Pode usar o discurso que quiser, pode usar o argumento que quiser. Se você eleva à condição formal, privilegiada, formalmente, você está desclassificando os demais, inevitavelmente não tem como ser diferente, é uma questão de tempo. Eles sabem disso. Por isso não basta ter uma maioria cristã na população demograficamente. Eles querem isto na lei, na Constituição. E eles estão trabalhando para isto. Bom, gente, tive que correr aqui bastante. Muito obrigado por vocês estarem aí, muito obrigado. Deixa eu ver aqui comentários. Quem conseguiu assistir aqui pelo Facebook, bom dia. Rosana, bom dia. Sérgio, bom dia, querida família. Será muita proteção nossa estudar Deus, mas de qualquer forma urge estudarmos estas teologias que estão em voga, buscando colonizar as nossas mentes e corações, e nos distanciando cada vez mais do projeto de Jesus de Nazaré. Exatamente isso. Muito obrigado, Anivaldo, sempre pelo seu apoio. Que aula abençoada. Obrigado pela sua dedicação ao ensino. Deus abençoe sempre. Muito obrigado por vocês me abençoarem. Faço isso com muito prazer. Faço isso como minha contribuição para vocês. Deixe-me ver aqui. Que bacana, deu certo aqui, papapá, deu certo. Elton, bom dia. Rosana, Luiz Marcos, Aildes, bom dia para todos. Admix, não sei quem é, bom dia. A gente não conhece os nomes que vêm aqui, né? Aula preciosíssima, obrigado, Aildes. Aula espetacular, show, treblig. Carlos, bom dia. Que aula espetacular, história pura, obrigado, professor Eliseu. Devemos divulgar essa aula preciosa e maravilhosa, muito obrigado. Eu conto com vocês, tá? Conto com vocês para divulgar aí o material. Gente, muito obrigado por estarem aí. Nos vemos na próxima aula, dando continuidade a este trabalho. Um bom domingo para vocês, uma boa semana. Nos vemos no próximo domingo. Forte abraço.